Esse cara aqui tem um segredo que vai melhorar a sua mira em 1000%. Se liga que eu vou te explicar agora. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o ATK Z1 Ultra, o ergonômico top de linha da ATK. E ele tem tudo que um mouse desse porte precisa para você ter uma gameplay de alto nível. Suporte 8K, switches ópticos on-ons, que inclusive são os que estão, na minha opinião, os melhores do mercado, tá? Que tem uma tatilidade excelente. Tem também a Nordic MCU, que é uma controladora perfeita, tá? Porém, ele tem um detalhe que eu não vi ninguém falando a respeito e que muda completamente o funcionamento desse cara aqui e com certeza vai te dar um up absurdo na sua gameplay, porque eu testei e deu na minha, tá? Mas calma que eu não tô falando de angle snapping, não tô falando de motion sync, nada disso. É uma coisa completamente nova e diferente que eu não vi. Aliás, até vi pouquíssimas fabricantes de hardware fazendo e colocando isso daqui nos mouses, tá? Então calma que eu já vou te explicar, mas primeiro eu quero mostrar as qualidades e o geral desse mouse aqui para quem ainda não conhece. E pessoal, vamos lá. Antes da gente falar dessa funçãozinha, desse segredinho que esse cara tem, que faz ele ser tão diferente dos outros mouses do mercado, eu quero falar um pouquinho sobre a qualidade técnica dele, sobre o shape, para quem ainda não conhece esse mouse, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Assim que você bate o olho, você consegue ver que de fato é um ergonômico, né? Ele tem essa curvazinha mais acentuada aqui para a direita, tá? Ele tem esse espaço aqui na lateral para você encaixar seu dedo. Então é um mouse que de fato abraça mesmo a sua mão, tá? Aqui no outro lado, a mesma coisa, ele também tem um espacinho para você colocar o seu dedo, né? Junto com acesso aqui aos botões. E cara, é um mouse que é bem intuitivo na mão, tá? Principalmente para quem gosta de usar a pegada palm, né? Uma claw também fica bem bacana. Eu acho que se você tiver a mão grande, não vai ficar legal uma fingertip, mas é um mouse que é bem versátil. E cara, uma característica positiva e que me chamou bastante a atenção é que apesar de ele ser um mouse ergonômico, ele não tem aquelas curvas tão agressivas. Então é um mouse que fica confortável na mão, mas ao mesmo tempo ele traz aquela sensação de precisão dos mouses ambidestros, tá? Antes de eu usar esse carinha aqui, eu estava usando esse M700 Pro, que é um mouse grande também, porque, enfim, minhas mãos são grandes, né? Então, eles dois têm as dimensões bem parecidas e, cara, ele conseguiu me tirar desse mouse aqui que eu estava usando como main, tá? Porque, de fato, apesar dele ser um mouse ergonômico, ele tem sim essa sensação de precisão bem presente, tá? Sobre a qualidade de construção desse cara aqui, cara, não tenho o que falar, né? É um mouse da ATK, então ele segue esse padrão de alta qualidade. Quando você pega, você tem a sensação de ser algo mais premium. Os botões da lateral são de altíssima qualidade, tá? De fato, tem uma implementação bem bacana. Eu acho que a implementação desse nível aqui, na minha experiência, eu só vi nos mouses da Razer. Geralmente esse cliquezinho aqui da lateral é sempre um pouquinho mais mushy, né? Não tem aquela sensação tátil bem presente. Sobre os cliques principais, cara, são os on-rons ópticos, né? Então são switches aí já conhecidos no mercado. Tem uma tatilidade excelente. A implementação desse cara aqui não foi diferente, tá? Uma implementação bem bacana, um toque bem gostoso mesmo. Eu acho que, pra mim, em questão de tatilidade, só se compara ali com os Pink Dot, né? Com esse tipo de switch, mas, cara, maravilhoso, tá? É espetacular, não tenho o que falar. A rodinha do scroll, cara, eu uso somente mais pra navegação. Eu sei que tem a galera que usa aí pra trocar de arma, né? Eu troco no teclado, mas assim, achei bem preciso, as marcações bem definidas. Não é um scroll pesado, tá? Mas eu acho que ele tem uma tatilidade ali equilibrada. É bem responsivo, não é tão zoadento, vamos dizer assim. Ele é mais silencioso, tá? Acho que é um meio termo. Cara, espetacular, né? Sobre o acabamento e pintura, não tenho o que falar. A pintura dele é excelente. Já tem aí mais ou menos 3 meses que eu tô utilizando como mouse principal e ainda assim não tem nenhum sinal de desbotamento. A cor se mantém presente. O único detalhe que esse cara tem, que eu acredito que isso é normal e esperado, é até por conta desse coating que ele tem aqui, tá? Esse Ice Coating que você vê aí nos mouses top de linha, tanto da ATK quanto de outras marcas, que é o que traz, inclusive, uma sensação de pegada que a mão não desliza tanto no mouse. Você pode suar, pode estar calor, pode estar com a umidade alta, enfim. Você não vai sentir a necessidade de usar grip tape com esse cara. Ele tem uma pegada bem firme, tá? Ele até acompanha grip tape. E, cara, eu sou fã de utilizar. Até utilizei nesse cara aqui. Tava utilizando no M800 aqui também, que tá aqui ao lado. Mas, cara, com esse cara aqui eu não senti a necessidade porque ele tem esse coaching que é muito bom e ajuda bastante nisso, tá?
mas ele fica assim com essas marquinhas de gordura, né? Quando você tá utilizando, se você passar um paninho sai, eu até deixei aqui, não tirei justamente para vocês verem, mas, cara, é acabamento espetacular, não tem o que falar, né? Inclusive, esse logozinho aqui, que eu acredito que é impresso, tá? Eu não tenho certeza, não sei se é pintado na carcaça, mas também nenhum sinal de tá saindo, tá descascando, ele segue perfeito, tá? E pessoal, sobre o deslize, esses fits padrões, cara, são de altíssima qualidade, tá? Eu não vejo necessidade de você colocar um aftermarket nesse daqui, a não ser que você esteja mesmo buscando uma sensação de deslize diferente, né? Aí com Obsidian, um fit de Obsidian, ou que seja, mas o deslize padrão dele é um deslize bem bacana, ele é um PTFE de altíssima qualidade, ele se deu muito bem com o meu mousepad e desliza muito bem, cara. Novamente, eu quero ressaltar sobre a pegada desse cara. É uma pegada ergonômica, mas olha como minha mão fica aqui, cara, é bem firme, tá? Eu não sinto nenhuma perda de precisão nesse mouse ou coisa do tipo. Ao contrário, eu sinto muito mais segurança para trocar tiro, até por conta do ajustezinho, tá? Não se esqueçam, eu vou falar do ajustezinho que esse cara tem, que faz toda a diferença. E eu acho que eu já falei demais, então vamos cortar para o ajuste, que eu vou mostrar para vocês o que, de fato, faz esse mouse ser tão espetacular. Então vamos lá, pessoal. Sem enrolação, eu tô aqui no WebDrive desse carinha e eu vou mostrar para vocês qual é a função que faz ele ser tão diferente que me chamou tanta atenção, tá? A gente tem aqui, né, o WebDriver padrão, estilo todos os mouses da China que estão vindo. A gente tem aqui macro, DPI, performance, né? Inclusive, esse mouse está aqui, ó, com suporte a 4, 8K, como eu falei, e ele tem essa coisinha interessante que é os dois modos aqui de firmware, né? Que, teoricamente, nesse daqui, nessa configuraçãozinha, ele sairia muito mais responsivo, porém, eu recomendo para você não estar gastando tanta bateria e já ter a responsividade, usar em 4K e usar aqui, tá? Que já fica super responsivo, não vai ter diferença nenhuma na prática. E beleza, bora lá. A função que eu quero falar é essa daqui, Sensor Rotation. O que é isso, cara? Essa função, ela permite você mudar o ângulo de rotação do seu mouse. Por que que isso é tão importante? Olha só, você consegue ver que o meu está aqui em menos 10 graus. Eu vou já explicar o motivo disso. Mas primeiro, olha só, quando o mouse está sendo desenvolvido, ele é pensado para ser usado assim, ó, retinho desse jeito aqui, tá? Pode ser um mouse ergonômico, pode ser um mouse ambidestro. Quando ele é testado reto. E aí eles vão testar esse movimento aqui, vertical, enfim. E ele é pensado para sempre ser usado reto. Ah, mas todo mundo usa o mouse reto. Não usa o mouse reto. Olha só, não somente eu, como uma pá de gente usa o mouse, olha só, com uma pequena inclinação na pegada, tá? Você consegue ver que minha mão tá reta, mas o mouse, ele tá com essa inclinação. Então, deixa eu afastar um pouquinho o microfone, olha só, eu não uso o mouse assim, retão. Eu uso ele assim, de lado. Mesma coisa com esse daqui. Como ele é ergonômico, eu uso até mais. Então, ele é projetado para ser usado assim, mas eu uso assim, tá? E aí, o que que isso implica? Implica no seguinte, o mouse, ele não vai ficar com um movimento horizontal e vertical natural. Olha só, eu vou explicar para vocês agora na prática. Deixa eu abrir o Paint aqui para vocês verem. Então, bora lá, pessoal. Eu tô aqui com o Paint aberto, né? Inclusive, eu tô usando essa versão web aqui, que por algum motivo a versão do Windows não funciona com o OBS, mas bora, né? E, rapaziada, é o seguinte, por que que eu também adicionei a Handicam aqui para vocês acompanharem? Olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como eu falei, eu seguro o mouse desse jeitinho aqui, ó, com essa inclinação. Tem algumas pessoas que seguram ele assim, tem algumas pessoas que já seguram ele com a inclinação para o outro lado. Então, isso influencia diretamente a maneira que o mouse rastreia o movimento e entende o que você quer fazer. Então, como eu falei, um mouse ele é projetado para ser utilizado retinho assim. Então, ele é projetado de maneira que quando você faça esse movimento para a direita, a linha vai retinha para a direita. Quando você faça esse movimento para a esquerda, a linha vai retinha para a esquerda, tá? Então, quando você está fazendo isso aqui, ó, esse movimento aqui, é para ficar um conjunto de linhas retas. Beleza? Você está fazendo isso e seu mouse está ficando com a linha retinha, você estando com esse movimento aqui no pulso, beleza, você não precisa utilizar essa função. Agora, eu, como muitas outras pessoas, seguramos o mouse de um jeito um pouco inclinado. Então, aqui eu estou utilizando menos 10 graus de correção. Eu vou agora desligar essa correção, vou colocar aqui 0 graus, ó, vou até desligar totalmente, e vou fazer essa mesma linha. Ó. Repara que eu vou fazer o mesmo movimento de esquerda para direita com o mouse, e olha só o que vai acontecer. Eu estou fazendo o mesmo movimento, porém, a linha não está mais reta. Fica uma linha vertical, né? Aliás, horizontal aí. É meio inclinada, né? Enfim,
E olha só, imagina que aqui é um alvo e eu quero acertar ele. Eu vou tentar fazer um movimento, pá, vou passar. Vou tentar daqui, vou passar. Então, o que eu tenho que fazer? Para me acertar, sem usar a correção, eu vou ter que fazer um movimento que não é natural. Ao invés de eu fazer esse movimento aqui, né? Olha só, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer assim, ó. Eu vou ter que vir corrigindo. Você vê que o mouse, olha só, ele não vai mais nesse movimento aqui natural. Ele vai meio que de lado, olha só. Eu vou ter que fazer um movimento de lado, assim. E aí, o que isso implica? Na sua gameplay, muitas vezes é por conta disso que sua mira não evolui, é por conta disso que às vezes você tem dificuldade com tracking, às vezes você tem muita dificuldade em fazer aqueles flicks de ângulo maior. Microcorreção você até consegue, isso daqui se adapta, você consegue se adaptar. Porém, cara, te limita demais. Então, muitas vezes você erra um tiro e não entende por quê. Porra, eu fiz o movimento certo, por que não foi? Foi por conta disso daqui, tá? Agora, vou ligar novamente aqui com menos 10 graus e olha só, tem um alvozinho aqui, o que eu quero fazer? Eu venho reto nele. O alvo está aqui, eu venho reto nele. Eu faço esse movimento, eu não preciso, ao invés de eu ter que fazer assim, eu só faço assim, entendeu? Então, cara, isso daqui tem um impacto absurdo na sua gameplay. Claro que eu preciso utilizar 10 graus, e é porque eu inclino o mouse bastante, mas tem algumas pessoas que vão utilizar menos 3 graus, menos 5, vai ter pessoas que vão utilizar 3 graus positivos, 5 graus positivos, porque ao invés dele inclinar o mouse para cá, ele já inclina para cá. Enfim, cara, isso daqui impacta demais na sua gameplay. Eu falo como alguém que tinha uma taxa de HS ali entre 33% e 39% no Valorant, tá? Já testei diversos tipos de mouse, mousepads, enfim, tentando aumentar essa taxa, porque eu sei que eu consegui aumentar essa taxa, tá? E, cara, a partir do momento que eu comecei a utilizar esse carinha aqui, que eu dei uma chance para essa configuração de rotação de sensor, a minha taxa, que ficava sempre beirando ali os 33, 39, 40, saltou para 50, 55 e 70. Eu cheguei a ficar com a média de 70, aí sempre variando, né? Varia um pouco, fica 65 a 75, dependendo do ato no Valorant, mas, cara, foi um aumento absurdo. E por isso que eu digo que esse carinha aqui vai melhorar em 100% a sua mira, tá? Claro que não é só ele que está oferecendo essa função. Todos os mouses da ATK, eu acredito que com update de firmware você consegue utilizar essa função. Porém, cara, esse daqui é absurdo, né? É o meu xodó. Eu sempre fui um cara que gostei demais de mouse ambidestro. Eu comecei utilizando um mouse que era ergonômico. Depois que eu troquei para mouses ambidestros, cara, eles têm aquela sensação locada de muita precisão, porém esse cara aqui conseguiu me tirar dos mouses ambidestros, né, levando em consideração não somente essa função, mas todo o shape geral dele, a pegada dele combinou muito comigo, e cara, questão de custo-benefício, esse carinha aqui é absurdo. Claro que os outros mouses da ATK também vão ter um custo excelente, né, e como eu falei, somente a Razer e a ATK estão com essa função aqui implementada. E pessoal, é por isso que eu recomendo esse carinha aqui, tá? Ele tem esse custo-benefício excelente, é um dos poucos mouses no mercado que tem essa função, tá? E lembrando, não é somente esse carinha aqui que vai ter da ATK, eu acredito que com o update de firmware, todos os mouses da ATK vão ter essa funçãozinha, tá? E, cara, recomendo demais, não somente esse mouse, mas como qualquer outro mouse da ATK, uma alternativa interessante seria também o ATK X1, né? Que vai ter essa função aqui, ele vai ser ergonômico. Inclusive, eu pretendo trazer esse mouse pra gente testar aqui no canal. Mas, cara, é isso, tá? Como eu falei, não é só a ATK que tá implementando isso daqui, tá? Eu ouvi falar de outras marcas chinesas que estão implementando, porém, que está bem implementado, que eu testei e posso falar, é somente a desse carinha aqui e da Razer, tá? A Razer também tá com implementação sensacional, porém, a gente sabe que o custo da Razer já é mais proibitivo aqui no Brasil, né? Esse carinha aqui, ele tá custando por volta de R$300 aí, numa boa promoção, com os impostos já inclusos. E os mouses da Razer, né, o equivalente a esse daqui, por exemplo, o DAV3, né, cara, ele vai estar custando aí papo de 800, 1.000, R$1.200 aí, sempre nessa faixa aí para mais. Então, por isso que para esse tipo de função aqui, visando não somente qualidade, mas essa funçãozinha nos mouses, eu recomendo demais a ATK e esse carinha aqui, principalmente, que foi o meu xodó, foi o que me conquistou, né? Então, rapaziada, é isso, tá? Tá aqui o review desse carinha, né? Um review bem diferenciado aí, focando mais nessa função. E, cara, top de linha, só tenho coisas boas a falar. E caso você queira comprar esse carinha aqui, o link tá aqui na descrição do canal, tá? É o link de afiliado da gente, então você comprando diretamente por lá, caso você goste do mouse, ajuda a gente a trazer mais conteúdo, trazer novos periféricos. E é isso, rapaziada. Top de linha demais. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Se você quer que eu faça um vídeo
falando mais sobre essa funçãozinha aqui, né, de rotação do sensor, explicando como que você vai configurar, como que você vai encontrar o ângulo certo de ajuste para você ter mais naturalidade no seu movimento e aumentar a sua precisão, assim como eu fiz, né, aumentou absurdamente a minha. Comenta eu quero nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo bem detalhado trazendo aí para vocês tudo que tem para saber sobre esse tipo de ajuste. E bora, rapaziada, muito obrigado por ter assistido. Tamo junto.